Essa é a nova Chevrolet Equinox Midnight, a versão intermediária, a novidade da linha 2020, com motor 1.5 turbo, com 172 cavalos. Essa versão aí, ela tem esse visual bastante esportivo, a grade dianteira preta. Os faróis são de xenon com um sistema de posicionamento diurno em LED. São de 19 polegadas, ela tem 27 kgfm de torque associado com uma transmissão automática de 6 velocidades. Enquanto que a versão 2.0 ela tem uma transmissão automática de 9 velocidades, tração integral. Há também a Equinox com motor 1.5 turbo e tração integral, mas a versão Premier. Então essa versão com tração apenas dianteira, um visual aí bastante esportivo. Vamos dar uma olhada aí no interior dela. É totalmente revestido em couro. Você tem aí com comandos multifuncionais, essa nova central. É a central é a nova geração do MyLink da Chevrolet. Então é um carro que ele chega aqui, esse modelo, com preço de R$ 131.990. Então um preço bastante competitivo, pouquinho acima apenas da versão LT de entrada, que é de R$ 129.990, mas ele tem o grande diferencial dela, é esse visual aí realmente bastante esportivo, né? Então, para quem está buscando custo-benefício, não quer tração integral, essa é a versão de melhor relação custo-benefício. Na traseira você tem aqui tomadas USB, volante com comandos multifuncionais. Então, carro, essa versão não tem teto solar, tá certo? Então essa é a versão Midnight. Quem quer o teto solar panorâmico aí tem que buscar a configuração Premier, que é a top de linha. A versão Midnight já vem bastante completa, ela vem com acendimento automático de faróis, 6 airbags frontais, laterais e de cortina, alerta de esquecimento no banco traseiro, ele vem também com ar-condicionado com dupla zona de climatização, o assistente de partida em aclive e o banco do motorista com regulagem elétrica, além da chave presencial. Esse modelo também traz o sistema MyLink de 8 polegadas com o sistema de navegação GPS integrado e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, além do OnStar. O Equinox é um SUV de porte avantajado, ele mede 4,65 m de comprimento, tem um entre-eixos de 2,72 m. O porta-malas comporta 468 litros, lembrando que é um SUV sempre para 5 lugares. Ele pesa cerca de 1.600 quilos e com esse motor de 172 cavalos e 27 quilos de torque, com uma transmissão automática de 6 velocidades, ele acelera de 0 a 100, segundo dados da Chevrolet, em 9,2 segundos. Nós vamos mostrar aí o teste dinâmico que a gente fez na pista de Cruz Alta da Chevrolet, no interior de São Paulo. Os dados de consumo desse modelo, segundo o Inmetro, lembrando que é um modelo exclusivamente com gasolina, é de 9,2 km por litro de gasolina em cidade, sendo que em estrada ele chega a 11,7 km por litro de gasolina. Então é isso, agora vamos ver dinamicamente como se comporta o Equinox 1.5 turbo Midnight com tração dianteira na pista. Essa é a nova Chevrolet Equinox Midnight 2020 com motor 1.5 turbo de 172 cavalos, 27,5 kgfm de torque e câmbio automático de 6 marchas, né? Ela é a nova versão. Então, vamos fazer um teste aqui na pista de Cruz Alta da GM. Vamos ver se ela se comporta bem, né? Segundo a GM, esse carro aqui, ele acelera de 0 a 100 em 9,2 segundos. O desempenho é bom, tá? É lógico que é um SUV com centro de gravidade elevado, né? Ele acaba, a pista aqui, ela é para teste, né? Então você acaba tendo uma série de irregularidades de piso aqui. Você observa que a suspensão é bem macia, né? E ela isola bem a carroceria. Então é um carro tipicamente americano. E esse motor
1.5 turbo, né? Então com esse motor eles conseguiram deixar o carro mais barato. Esse carro aqui, ele custa em dezembro de 2019 R$ 131.990. Essa versão que a gente está testando. Então, para um SUV desse porte, o preço está muito competitivo, né? Principalmente porque ele vem bem equipado, essa central multimídia de 8, é a nova geração do MyLink, é um câmbio automático de 6 marchas, né? Não é o de 8 marchas, 9 marchas, na realidade a versão topo de linha ela tem 9 marchas, né? Mas o motor atende muito bem, mesmo 1.5, o outro tem 262 cavalos, é 90 cavalos a mais, mas esse aqui, ele atende muito bem, ele tá bem... responde, né? Responde bem. Segundo a GM, ele faz de 0 a 100 em 9,2 segundos. É interessante porque o carro ele ela é uma pista feita para testar, então ela é muito cheia de irregularidades, né? E você vê que o carro ele atende muito bem. Aqui é o paralelepípedo. Mas para um SUV com centro de gravidade elevado, ela tem um comportamento muito bom. Mesmo em curva, tá vendo? Ó? É lógico, a carroceria dá uma balançadinha, né? Normal. Mas a pista 50 por hora aqui, né? Ó, você freia, ele tem uma boa estabilidade, né, em termos direcionais na hora da frenagem. Então, um carro que realmente a GM acertou em trazer esse motor 1.5 turbo, que inclusive esse motor já estava disponível em outras versões da Equinox vendidas nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, inicialmente, quando eles trouxeram o carro há 2 anos atrás, eles optaram apenas pelo motor 2.0, né? Que é a versão top, um motor 2.0 com 37 de torque e 262 cavalos. E agora, para deixar o carro num segmento de preço bem mais competitivo, aí na faixa de 150, 132 mil reais, esse aqui, eles acabaram optando por esse motor 1.5 turbo, que é óbvio, não vai ter o mesmo nível de performance do 2.0, mas ele tá muito bem. Olha lá, vamos a uma aceleração de 0 a 100. 9,2 segundos, assim, para um carro desse porte é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Uma pista totalmente irregular, assim, olha. E é um motor muito suave, né? É interessante que ele não transmite nenhuma vibração para dentro da carroceria. E a transmissão de 6 marchas, ela está muito adequada, um câmbio automático de 6 marchas que está muito adequado, muito harmonizado. E vocês podem observar que a troca de marcha é feita de uma forma praticamente imperceptível. Você não percebe a marcha sendo trocada, então não tem tranco, não tem nada. Então o carro realmente ficou muito interessante, essa versão 1.5 da Equinox, nesse preço de 132 mil reais, essa versão Midnight, eu acho que é a que mais vai ser vendida por conta da relação custo-benefício, né? Ela já vem muito completa, é cerca de 2 ou 3 mil reais mais cara do que a versão básica, que é a LT a 129 mil, também com motor 1.5 turbo e câmbio automático, mas essa tem um visual bem mais esportivo e ela é bem completa, né? O interior em couro, o volante em couro tem uma pega excelente. O carro, olha, para quem precisa de espaço, essa Equinox de 132 mil, realmente o preço tá espetacular, esse preço tá muito competitivo.
é o que a GM vem fazendo, né? Os preços deles estão realmente bem competitivos. Você pega o Onix, e agora eles, com essa Equinox 1.5, realmente conseguiram. É um carro, a suspensão obviamente, o ajuste aqui é claramente para conforto, tá certo? É uma suspensão macia, mas aqui a gente está numa pista de prova, então a gente pode abusar um pouco, sem colocar em risco ninguém. Então a gente está abusando um pouquinho. Então você percebe que mesmo com uma suspensão muito macia, mesmo quando você abusa nessas curvas aqui, ó, uma curva para ser contornada a 50 por hora, eu estou contornando a quase 80, ela se mostra bastante neutra, tá vendo? E mesmo quando você troca, faz essas curvas em sequência, a carroceria não tomba, ela realmente tá muito bem. O comportamento dinâmico dela para um SUV, lembrando que não é um carro esportivo, é muito bom e agrada pelo conforto. O conforto realmente é espetacular dessa nova Equinox 2020. Gostei demais desse modelo. Chevrolet Equinox 2020, essa configuração que a gente está mostrando aí especificamente é a Premier, que é a top de linha. Quer dizer, não é a top de linha porque essa é a Premier com motor 1.5 turbo de 172 cavalos. Esse carro aí tem preço de R$ 154.990 com tração integral. Então esse modelo é o top da gama com motor 1.5 nessa linha 2020. Então esse motor de 172 cavalos e 27,5 kgfm de torque, rodas de 19 polegadas. Essa versão Premier, ela tem uma série de recursos adicionais em relação à WD, principalmente a tração integral e o fato de ter o porta-malas com abertura elétrica, abertura e fechamento elétrico. Esse porta-malas é bastante volumoso, um SUV aí para 5 lugares, mas com um porte bastante avantajado. E se você quiser fechar o porta-malas, aperta o botão aqui e você tem o fechamento automático. Então um recurso aí bem interessante dessa versão. Lembrando que essa configuração Premier vem também com o assistente de permanência em faixa, vem com o Front Assist e com um sistema de monitoramento frontal com frenagem autônoma de emergência. Então a versão mais top de linha, um preço aí um pouco abaixo. Tem a versão ainda top, que é a de R$ 162 mil, mas aí a Premier Plus, que vem com um motor 2.0 e transmissão automática de 9 velocidades e alguns itens a mais. E aí o interior da versão Premier com saídas de ar-condicionado para o banco traseiro. E vocês podem observar aí o painel com essa central multimídia, a nova geração do MyLink, né, que é a central de informação e entretenimento da Chevrolet, com o sistema OnStar. Essa versão também com o teto solar panorâmico. E essa configuração, a Premier, ela tem alguns elementos adicionais, né? Principalmente o Front Assist, que é o sistema de frenagem autônoma de emergência. Então, se tiver um pedestre andando na sua frente e você não perceber, ele vai fazer a frenagem automática, ele faz a manutenção também automática em faixa, né? Então, no caso de você dormir no volante, ela tem esse recurso que mantém o carro na pista de uma forma automática, caso o motorista não esteja fazendo isso. Sendo que essa é uma versão com transmissão automática de 6 marchas e tração integral, né? Essa configuração também com os bancos com ajuste elétrico. E é uma versão bastante completa aí, o Equinox na configuração Premier. Lembrando que essa versão também faróis, tanto lanternas de LED quanto faróis de LED, né? Faróis full LED. É um carro que ele compete aí com o Tiguan Comfortline, né? Mais ou menos o mesmo nível. Ele é um pouco mais potente, tem 20 cavalos, e o Comfortline da Volkswagen tem 150, né? Torque é mais ou menos a mesma coisa. A questão é que esse é 5 lugares e o Tiguan 7. Então a competição de mercado
entre o Chevrolet Equinox nessa configuração top de linha, que é a Premier 1.5 Turbo, de R$ 154.990, esses modelos vermelho metálico, cinza metálico, branco e o prata são modelos top de linha Premier, inclusive com rodas também de 19 polegadas. Já a versão Midnight, de R$ 132 mil, ela vem exclusivamente na cor preta. Então, a competição de mercado se estabelece entre o Premier top de linha 1.5 Turbo com o Volkswagen Tiguan Comfortline intermediário também na faixa de R$ 154 mil. Porém, o Volkswagen Tiguan tendo como vantagem 7 lugares, o Equinox 5 lugares, mas o Equinox ele tem alguns itens a mais, como o sistema Front Assist, que frenagem autônoma de emergência, o sistema de manutenção ativa em faixa, é um pouco mais potente, tem 172 cavalos, enquanto que o Tiguan tem 150 cavalos. Um outro competidor desses SUVs seria o Jeep Compass 2.0 Flex, com um câmbio automático de 6 velocidades. Na configuração top de linha do Compass, ele também custa na faixa de R$ 150 mil, porém o Compass ele tem alguma desvantagem em termos dimensionais, que ele mede 4,48 metros de comprimento, ou seja, é quase 20 centímetros menor do que o Equinox e do que o Tiguan. O entre-eixos também é bem menor, então ele tem menos espaço interno, porta-malas do Compass em torno de 410 litros, e a mecânica do Compass também é muito defasada, é um motor 2.0 aspirado. Então ele acelera de 0 a 100 em 10,6 segundos, ele é bem mais lento do que o Equinox e do que o Tiguan, os dois com motores turbo, e ele bebe mais também. Segundo dados do Inmetro, o Jeep Compass 2.0 Flex tem um consumo em cidade de 8,8 km por litro de gasolina, enquanto que o Equinox faz 9,5 e o Tiguan 10,1. Em estrada, o Jeep Compass, segundo o Inmetro, com gasolina 10,8 km por litro já. Tanto o Equinox quanto o Volkswagen Tiguan Comfortline, a versão intermediária, com motor 1.4 turbo e câmbio automático de 6 marchas, 11,7 também. Então, essa é a nova linha 2020 do Equinox. Ela ficou extremamente interessante do ponto de vista de custo-benefício, porque até então o modelo de acesso na gama era de R$ 132 mil na versão 2.0, agora tem essa configuração. A Midnight, na minha opinião, é a de melhor relação custo-benefício. Ela tem um visual muito agressivo, muito esportivo, e o motor 1.5 ele se posicionou muito bem para esse SUV. Apesar de ser um SUV de quase 1.700 kg, o motor 1.5 com 27,8, quase 28 kg de torque, dá um desempenho adequado. Não é um desempenho esportivo, mas é um desempenho muito adequado. Agora, o que chama atenção, principalmente no Equinox, é o ajuste de suspensão extremamente confortável. Aí, dentre esses três competidores, se você colocar o Equinox, o Tiguan e o Compass, o Equinox é o mais adequado, é o que tem a suspensão mais ajustada para o conforto. Então, extremamente macia. Nessa pista de testes da GM, nós andamos em determinados locais que é extremamente irregular, simulando realmente o tipo de piso que temos no Brasil, e a suspensão absorve de forma inacreditável como ela isola a carroceria e deixa o interior bastante confortável. E ao mesmo tempo, como a gente colocou no vídeo de avaliação dinâmica, esse nível de suspensão bastante macia, bastante confortável, ela acaba surpreendendo em termos de comportamento dinâmico. Mesmo quando você está em uma tocada um pouco mais esportiva, para esse SUV que com suspensão macia e um centro de gravidade elevado, ele daria a impressão de que eventualmente poderia ser um pouco inseguro em curvas, e não é o que acontece. Evidentemente, por ser um SUV, ele tomba um pouco em curvas, então você tem que tomar cuidado, mas transmite segurança em curvas e também em frenagens de emergência. Ele não perde a trajetória, ele freia de uma forma extremamente retilínea, sem perda de direção. Então ele transmite muita segurança para o motorista. É um carro realmente
que agrada bastante. E agora, chegando nessas configurações com motor 1.5 mais econômico e um preço aí na faixa entre 130 e 150 mil reais, ele indica que a Chevrolet do Brasil está querendo estabelecer uma competição bem mais acirrada, principalmente com o Compass e com o Tiguan. O Compass é o líder de mercado e agora esse carro aí ele chega realmente com credenciais tanto de preço quanto de equipamentos, então relação custo-benefício, para oferecer uma competição séria nesse segmento de mercado de SUVs na faixa aí entre 130 e 150 mil reais. Ou seja, com motores aí até 180 cavalos, tração dianteira. Evidentemente, se você quiser uma tração integral, tem a versão de R$ 154.990 com motor 1.5 e tração integral. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de avaliação e de apresentação dessas versões com motor 1.5 turbo e transmissão automática de 6 marchas do Equinox 2020. A novidade da linha 2020 da Equinox, esse SUV de porte grande da Chevrolet, são esse novo motor 1.5 e versões com preço mais em conta. Lembrando, modelo de acesso partindo de R$ 129.990. E o modelo top de linha ainda mantém o motor 2.0 com 262 cavalos, 37 kg de torque, que é a versão Premier AWD 2.0, top de linha aí na faixa de R$ 163 mil. Então quem gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha nas redes sociais e ative o sininho para receber todas as novidades que nós estamos fazendo aqui, o Carblog BR. A gente está publicando sistematicamente avaliações e novidades sobre o setor automotivo, tanto brasileiro quanto internacional. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência.